Vamos lá, Rosemary, por favor. Tá, joia. Boa noite a todos. Ai, Deus, peraí. Deixa eu entrar. Mensagem de ambientação 23. Realidades. O palhaço que você ironiza é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo. A mulher extremamente adornada que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo, da qual você comumente se afasta, entediado na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surgem com aparências exteriores. Então, dessa página, eu já tinha lido, inclusive, eu vejo que realmente é um problema que muitas das vezes eu me pego fazendo, que é o pré-julgar a pessoa, né? Olhar assim, eu vou dar um exemplo meu, assim, clássico. Fui fazer um implante dentário, né? Chegou uma dentista super arrumada, muito nova. Eu já tenho pavor de dentista, eu fiquei apavorada. E foi maravilhoso, eu pré-julguei, né? E ela fez um bom trabalho, muito bom trabalho. E aí vai para tudo. Para a pessoa que é bem vestida, hoje minha filha me deu o exemplo de uma muçulmana, né? Que ajuda lá na África e ela é super bem vestida e ela é famosa, acho que no TikTok, e mostra o que ela faz com o que a gente muitas das vezes desperdiça, que ela transforma em alimentação. Mas talvez se até eu mesmo olhasse na rua e visse como ela é elegante, bonita, nem que imaginar que ela está fazendo um trabalho tão grandioso assim. Então, é a gente realmente não julgar, né? É, as pessoas, olhar sempre com respeito, principalmente. Obrigado, Rô. Eliane, vamos à nossa prece, por favor. Então, vamos orar. Nesse momento de encontro, né, todas as segundas, esse momento é muito feliz para o nosso coração, onde podemos encontrar nesses quadradinhos irmãos de que a gente faz amizade, irmãos de afinidade, irmãos de comprometimento com o estudo dessa doutrina que ilumina, que clareia, que fortalece, que ampara a nossa caminhada nessa encarnação. Então, queremos agradecer a espiritualidade amiga que coordena esse nosso encontro, agradecer a Jesus, nosso melhor amigo de todas as horas, agradecer aos nossos mentores individuais, de cada um de nós que estão sempre de mãos dadas conosco para nos educar os passos, nos ensinar diariamente. E agradecer, acima de tudo, a Deus, esse Pai de amor, infinita misericórdia, por nos dar a alegria de conhecer essa doutrina e de tentar praticar diariamente na nossa vida. Pedir a Deus que dessa singela reunião possa espargir luzes para toda a nossa irmã humanidade, principalmente aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Por eles pedimos as suas bênçãos. E quanto a nós é gratidão hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Obrigado, Deus, Eli. assim sim. Eu Vamos que então lá, agradeço. pessoal. Estamos no capítulo 1, item 40, tá bom? Então vamos lá, Calão. Vamos lá, boa noite, meus irmãos. 40.
O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, por se prender à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Só um minuto. Então, aqui Kardec, né, está fazendo aqui, traçando um panorama do que vai ser objeto desses estudos, né, principalmente aqui na Gênese, mas serão aprofundados mais para frente. Então, ele vem falando aqui, né, o estudo das propriedades do perispírito. O perispírito tem propriedades, né? A gente vai ver cada um deles depois, com calma. Dos fluidos espirituais, ou seja, esses que os espíritos manipulam, e dos atributos fisiológicos da alma. Lembrando que a alma é o espírito encarnado, né? Então, está falando aqui desses atributos fisiológicos da alma, ou seja, do espírito encarnado, dessa interação espírito-perispírito-corpo. Abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Ou seja, de novo, trazendo aqui o aspecto científico da doutrina espírita, que permitiu se conhecer essas leis. Ok? E daí, uma vez conhecendo essas leis, ou o processo pelo qual os fenômenos ocorrem, teríamos, como temos hoje, a explicação, o entendimento de como cada um deles se processa. Ele continua. Fenômenos negados pelo materialismo. Por quê? Porque o materialismo não leva em consideração as questões transcendentais da matéria, né? Então, por isso, negados por eles. Por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos. Aí ele vai citar cada um deles, ó. Tais são, entre muitos, ou seja, não são só esses, os fenômenos da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia. E aí nós vamos explicar aqui a Ruth, né? Tanto a catalepsia quanto a letargia são estados alterados da consciência onde o espírito estará vivendo um grau de liberdade maior. Para que ele possa viver esse grau de liberdade maior, o corpo físico não pode ser um impedimento. Então, ele tem que entrar num estado de descanso, né? Onde o espírito não seja necessário estar tão intimamente ligado, para que essa emancipação da alma se dê dentro das condições que a catalepsia e a letargia assim necessita. Qual a diferença entre a catalepsia e a letargia? O aprofundamento dessa estagnação do corpo. Porque ambos vão levar o corpo a esse estado de paralisação, né? Deixando ali
os recursos mínimos de manutenção da vida biológica. Ok? Quando esses fenômenos não eram conhecidos e não tínhamos aparelhos para aferir, né, muitas pessoas foram enterradas, né, achando-se que elas estavam mortas, porque as aparências de morte, né, eram muito fáceis de serem detectadas. A pessoa botava, não achava pulso. Tentava escutar o coração, não tinha quase nada, né? Não se via nenhum tipo de reflexo a sentimentos de dor e tudo mais. Então, as pessoas eram tidas e dadas como mortas, enterradas, quando na verdade estavam em estado de catalepsia ou de letargia, tá? Da presciência, ou seja, a capacidade de nós prevermos o que vai acontecer, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. E aí é interessante quando ele fala aqui das possessões. E aí nós vamos estar diante de uma situação que hoje eu ouvindo um, um palestrante, né? O Massi, gosto muito dele, das reflexões dele, e eu, pelo menos, né, descobri um fato que até então, para mim, era uma interrogação. E hoje essa interrogação foi embora. Qual é? A possessão. No Livro dos Espíritos, nós vamos ler lá, estudar que possessão não existe. Ok? Possessão não existe. Aqui na Gênese, nós vamos estudar, quando estudarmos a possessão, que a possessão existe. Aí vou dizer assim, ué, Kardec, então, está em conflito. Num lugar ele diz uma coisa e no outro lugar ele diz outra. E aí, lá na Revista Espírita, 2 anos depois, ele vai explicar isso. Então, vou dar um spoiler aqui, para que a gente possa entender e por que a possessão está aqui colocada. Quando Kardec trata da possessão no aspecto obsessivo, ok? E na substituição do espírito no corpo ao qual ele está tomando posse, isto é falso. Por quê? Um espírito não pode substituir outro num corpo em curso na sua reencarnação. Então, nesse entendimento, possessão não existe. Está correto o livro dos Espíritos. Quando ele vai falar da possessão em relação a processo mediúnico, aí essa palavra se aplica adequadamente. Por quê? O que ele entende como possessão enquanto mediunidade? É aquela onde o espírito vai utilizar vários recursos simultaneamente. Ou seja, ele vai usar o corpo integral do médium para sua manifestação mediúnica. E aí Kardec, então, vai estabelecer mais um aspecto mediúnico, que é o médium de possessão. O termo não é muito adequado, né? Poderia ter algo melhor, mas foi como ele descreveu, inclusive lá na Revista Espírita, quando ele explica isso. Por que ele fala sobre isso? Quando você tem um médium psicofônico, o médium psicofônico não precisa andar, não precisa mexer pé, não precisa mexer mão. O que ele precisa? Usar a voz. Quando você está diante de um médium de dupla vista ou vidente, da mesma forma, não precisa tomar a voz dele, não precisa manipulação de mão, ele só precisa descrever aquilo que ele está vendo. Quando o espírito se utiliza do corpo integralmente do médium, é nesse quadro que Kardec, então, chama de médium de possessão. Porque o espírito vai usar vários recursos do corpo do médium temporariamente para aquela manifestação. E aí a gente entende quando Kardec, num aspecto
usa a mesma palavra, é aí que eu acho que é a complicação, né? Ele usa a mesma palavra em contextos diferentes para poder explicar a sua utilização, né? Mas a gente vai ver isso mais à frente, quando ele tratar desse assunto, a gente vai entrar com mais detalhes, tá bom? Diga, Mauro, Carlão. antes Oi. do Carlão, só para lembrar aí uma fala lá do Livro dos Espíritos. As palavras, dizem eles, pouco importa, desde que vos entendais. Então, desde que a gente entenda, né, que essa possessão é diferente daquela possessão da obsessão, que é interessante para a gente. Então, a palavra que ele usou, ele não faz diferença. É, deixa eu, antes de passar aqui para o Carlos responder a pergunta aqui do chat, a Sandra bota assim: ambos, mediunidade e possessão, se utilizam do corpo mental do perispírito? Não, 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 não. Olha só, o processo mediúnico, ele se conecta perispiritualmente, mas se utiliza do corpo físico, ok? Ele se conecta perispiritualmente, mas se utiliza do corpo físico. É nessa área de atuação que está a mediunidade. Tanto é verdade que há uma condição orgânica e não perispiritual. É uma condição orgânica para que o fenômeno se dê. Tá bom? Diga, Carlão. É, na verdade, ficou duas perguntas. Desses fenômenos aqui, o sono magnético pode entrar nesse rol aqui? Pode. Pode, Tanto né? que ele falou, como ele falou lá, né? Aqui, ó. Entre muitos. Tais são entre muitos, Sim, né? Existem vários outros manifestações mediúnicas, várias outras manifestações mediúnicas que não estão descritas aqui, que lá no livro dos médiuns nós vamos encontrar. Por exemplo, cheiro, né? sim. É uma faculdade mediúnica que ele classifica lá como médios especiais, dentre outras. Mas o que a gente está mais acostumado a ouvir é desses que ele descreveu aqui, Certo. tá? A E a outra? segunda, o Vanderlei quase chegou perto aí da minha dúvida. É, a subjugação é um dos processos obsessivos, né? Mais avançado, É, correto? sim. Será que essa possessão que ele está falando aqui seria. Não, não a que ele está falando aqui. A possessão que os nossos irmãos lá da Igreja Católica falam seria nesse sentido, da subjugação? Como o É, caso lá como o caso lá da é, Emily Rose, por exemplo. isso, Ah, exatamente beleza. isso. Então, para a gente não Eu- fazer confusão com essa possessão que o Kardec está nos explicando aqui, né? É, o ponto central da diferença de abordagens está exatamente na intenção. O obsessor não terá como substituir o espírito alvo da obsessão naquele corpo, que é como a gente está acostumado a descrever a possessão, né? E nesse caso ele está sobre subjugação, onde a sua vontade está completamente tomada pelo espírito obsessor, né? E no caso da possessão, enquanto fenômeno mediúnico, é como Kardec estabelece que o espírito vai utilizar vários recursos do corpo do médium, inclusive levantar, andar, por exemplo, as cirurgias espirituais, né? Que tem corte. Seria um caso desse. Ele tem que usa a voz, né? Provavelmente a questão da visão, muito a questão dos braços, né? Para que ele possa ter ali o controle fino quando vai fazer a tal cirurgia. Mas é um período curto. Essa, entre aspas, possessão, ela é um período curto. É quando está ali o espírito agindo com aquela intenção, né? Então, Kardec usou esse termo para dar esse entendimento. Tudo bem? Depois eu boto as referências aí, tá? Do livro da Revista Espírita. Diga, Verônica.
Oi, o Mauro. Quando você disse sonambulismo artificial e natural, você pode me explicar a diferença entre um e outro? Sonambulismo artificial é aquele que é induzido por terceiros. Então, por exemplo, você tem um magnetizador que pode induzir a pessoa a entrar nesse estado de sonambulismo. Ou, entendeu? E o natural, ele se apresenta, como o nome diz, naturalmente. Essa é a diferença. Entendeu? Entendi. O cachorro latiu aqui, mas eu entendi. Obrigada, Mauro. Nada. Diga, Carmen. Boa noite. Boa Essa noite. possessão é a incorporação dos caboclos preto velho que usam vários recursos no corpo do médium. Poderia essa possessão estar inserida aí também? Pode. É um exemplo, né, desse tipo de mediunidade, né, que Kardec estabeleceu lá como possessão. Então, ele toma o corpo do médium, né, temporariamente, e uma vez sobre esse controle, ele então vai andar de um determinado jeito, vai falar de outro jeito, vai fazer as coisas com liberdade, uma vez que ele está sob o controle de todo o corpo do médium. Tá bom. Entendeu? Obrigada. Por exemplo, Tá bom, O obrigada. Chico que tinha, né, a faculdade de psicografia mecânica, ele, o espírito não tomava todo o corpo, ele usava o braço, né, independente, inclusive mais de um ao mesmo tempo, né? E o Chico conversava, não perdia consciência em nada, conversava assuntos quaisquer. Então, isso é uma prova de que, no caso dele, né, os espíritos pegavam a autonomia apenas dos braços, que era o que precisava. Entendeu? Entendi. Obrigada. Ok. Nada. Podemos seguir? Vamos lá. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir, o Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Ok. Então, olha lá. De novo, né? O método que Kardec utilizou, todos nós já sabemos, né? Da observação. Por meio da observação dos fenômenos, ele foi buscando as causas, né? Então, entendendo as causas, ele conseguiu estabelecer como aquilo ocorria. E então ele provocava para comprovar a teoria, né, para que aquilo se repetisse. Uma vez que aquilo se repetiu, é porque o processo estava compreendido e estava ali revelado, né? Por isso que ele diz aqui, ó, demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, ou seja, não tinha nada fora do que já até então se conhecia, mas não se fazia uma relação, né, entre as questões espirituais e as questões físicas, como os fenômenos elétricos lá, ó, e em que condições normais se podem reproduzir, de novo. Então, se pode reproduzir em condições normais, Kardec fez essa experiência, senão eu não escreveria isso aqui, né? O Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural, ou seja, não tem nada que não possa ser explicado. Mas para tal, é importante eu conhecer como o processo acontece. E como ele fazia isso? Observando. E depois de observando, perguntando. E sobre as respostas, elaborando como o processo ocorria. Uma vez estabelecido o processo, ele submetia ao exame. Conseguindo o resultado, significava que o processo estava, então, certificado, ou seja, é desta maneira que acontece. E aí a explicação está dada. Ok? Vamos lá. Se faz
se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também pede que se creia em muitas outras, das quais ele demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. Uhum. Vamos lá. 41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza, que revela tudo quanto Cristo disse e fez, E elucida os fez. pontos E fez. e fez. Né? Então, Elucida. aqui, peraí. Então, Kardec aqui de novo está trazendo, tirando do campo do maravilhoso, tirando do campo do milagre, né? E trazendo para o campo da razão, dando entendimento a tudo que o Cristo fez. Por isso que ele cita aqui o Evangelho. Né? Então, aqui, ó, o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, a intenção não é essa, mas era compreender aquilo que está descrito no Evangelho. Senão, nós teríamos um campo difícil ali. Se não fosse possível explicar os milagres descritos no Evangelho, nós teríamos um campo do maravilhoso. Então, o Espiritismo não seria capaz de explicar tudo. Ok? Então, ele traz essa visão. Aí ele diz: vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza. Olha aí, ó. Que na verdade não são novas leis. As leis já existem. Novas leis, no sentido de revelação dessas leis já existentes, são descobertas ou compreendidas. Né? Já vou te passar a palavra, Maurício, só um minuto. Que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Então, Kardec submeteu a esse novo compêndio de conhecimento os relatos descritos no Evangelho sob a ótica dos Espíritos. Né? E daí surge, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E as explicações dos fenômenos mediúnicos que lá estão relatados, né? Estão registrados. Diga, Mauri. Eu acho muito lindo e para mim gravou de uma forma tão maravilhosa aquele espírito, aquele encarnado, todo troncho, todo doente, que desceu pela claraboia da casa de Pedro. E Jesus olha para ele e pergunta: "Que queres? Que me cure, Senhor?" Aí a história, não sei onde eu li, não sei se tem um compêndio que só fala das explicações de Jesus, que diz que Jesus olha e vê que o perispírito dele estava são. E a história para convencê-lo a descer e ajudar ao Cristo é linda de morrer. Aí Jesus, pois então toma de tu e chega, levanta e anda. Mas está explicado, tem um cenário antes, ele está trabalhando para nós, ainda hoje, né? Sim. Obrigada, Mauri. Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Então, o Espiritismo, né? O Espiritismo elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Vem o melhor o Desta seu doutrina. alcance Para aí. desta doutrina. Pode seguir. Continua? Sim. Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Ok. E aí ele mostra, né? Por tudo isso que o Espiritismo vem revelando, né? A demonstração, né, dessa grandeza espiritual do Cristo. E, de fato, onde nós temos a presença do Cristo
Está lá no Evangelho, é lá que nós temos, né? E lá está repleto de exemplos, de vivências, de comprovações daquilo que o Espiritismo veio reafirmar. Então, aquilo que de fato era tido como um milagre incompreensível, né? À época de Jesus, ou com os fenômenos de Jesus, o Espiritismo vem descortinar, né? Trazer entendimento, trazer luz àquilo que até então estava apenas no campo do maravilhoso, né? Diga, Mauri. O bonito da doutrina espírita, é o que internece a gente, é que não está tudo encadeado, não. Você está afim de procurar, você está lendo, está procurando se juntar os pedacinhos, você chega lá. Porque essa história não está encadeada em lugar nenhum. Você tem que ler os outros livros, as obras correlatas. Isso aqui é bonito demais. Verdade. Mais alguém? Lá no chat, vamos ver aqui que tem uns comentários aqui. O Pedrão colocou, né, que o doutor Espírita é o Consolador, lembrando que a palavra Espiritismo foi criada por Allan Kardec, né? Sim, para dar esse entendimento, é uma palavra nova, coisas novas, né? Para dar esse enquadramento dos assuntos pertinentes ao Espiritismo que estava surgindo. Vamos adiante. 42. Demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles. Enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do Espírito. Reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Ok. Então, aí Kardec, né, faz aí uma reflexão a respeito do papel do Espiritismo como sendo aquele consolador que o Cristo prometeu, que enviaria e enviou. E como ele vai agir? Vai agir na compreensão das situações da vida que nos faz, uma vez compreendendo, nos consolar. Consolar não significa estar livre dos problemas, mas entender pelo qual ele existe em nossas vidas e qual o propósito, né, que ele pode nos auxiliar em nosso progresso, em nossa melhoria, né, em nossas reflexões. Que isso é consolação, né? Aí tem uma notinha, vamos lá. Nota: muitos pais deploram a morte prematura dos filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, e dizem consigo mesmo que tudo foi em pura perda. À luz do Espiritismo, porém, não lamentam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo tendo a certeza de que veriam morrer seus filhos, porque sabem que se estes não aproveitam na vida presente, essa educação servirá, primeiro que tudo, para o seu adiantamento espiritual, e mais que serão aquisições novas para outra existência, e que quando voltarem a este mundo, terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Tais essas crianças que trazem ao nascer ideias inatas, que sabem, por assim dizer, sem precisarem aprender. Se os pais não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitarem da educação que lhes deram, gozá-la-ão certamente mais tarde, quer como espírito, quer como homens. Talvez sejam eles de novo os pais desses mesmos filhos, que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza e que devem as suas aptidões
a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal, pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares que aqueles suscitarão em nova existência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, número 21, Mortes Prematuras. Ok. Então aqui Kardec puxa, e aqui a gente vai ter sempre essas relações, né? Como se dá essa consolação? Porque essa notinha vem, né, quando ele cita o verdadeiro consolador, né? E aquilo que nós falamos, quando nós compreendemos essa nossa verdadeira condição de espíritos infinitos, né, de vivências múltiplas, né, nós vamos entender o fenômeno da morte por um outro prisma, nós vamos entender que toda oportunidade de aprendizagem e de luta contra as nossas imperfeições morais é patrimônio do espírito, é valor que nós estamos agregando. Então, é de fato uma nova perspectiva de olhar para a vida. Porque nós falamos sempre, o espiritismo não é apenas para que a gente use dentro da casa espírita, né? É para que a gente use na vida. Porque nós somos esses seres milenares que vamos percorrendo várias encarnações, passando por experiências mil. Então, o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, primeiro, será arquivo nosso, patrimônio nosso. Em qualquer condição em que estivermos, será o alicerce para alcançarmos as bem-aventuranças. Então, é justo, né, que a gente possa ter esse olhar diferenciado pela oportunidade que estamos tendo desse conhecimento, né? E se pudermos avançar além do conhecimento, a aplicação dele, melhor ainda, que é o objeto, é o propósito de tudo isso. Tudo bem? Vamos lá. 4.3. Se a estes resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder da ideia, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer que o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade e que, portanto, veio no momento preciso. Ok, aqui ele fala dessa cronologia, né, em que o Espiritismo chega, a preparação para a sua chegada e a sua destinação de conduzir a humanidade a partir da sua revelação para uma condição melhor, né? E estamos vendo isso acontecer. O Espiritismo foi pulverizado, porque os fenômenos espirituais aconteceram em várias partes do mundo. E esses fenômenos espirituais que ocorreram, claro que nem todos foram explicados aonde ocorreram sob a luz do Espiritismo, né? Mas é uma certeza da ação dos espíritos, independente de como ele é entendido, sobre a matéria, né? Essa ligação entre esses fenômenos que ocorreram de forma pulverizada e o esclarecimento pela doutrina espírita vai se dando paulatinamente. Então, esse conhecimento vai se expandindo, pessoas que foram estudar a doutrina espírita migram para outros lugares, começam a disseminar esse conhecimento começa a fazer sentido, ganha corpo, ganha adeptos, e assim vai surgindo, né? Vai se expandindo. Então, essa é a metodologia, a estratégia, né, de divulgação e disseminação da doutrina espírita. Estamos em curso, né? Você imagina um planeta com não sei quantos bilhões de pessoas, né? Não vai se dar da noite para o dia. Mas é algo, é uma onda, né, que não tem mais como ser parada. Ela vai cada vez mais avançando, avançando, ganhando adeptos, fazendo sentido. Espíritos vão reencarnando já com a doutrina espírita
como ele acabou de falar aqui, como patrimônio, né? Então, isso vai ganhando cada vez mais volume e tomando espaço que um dia, com certeza, como nós sabemos, os princípios da doutrina espírita serão absorvidos por todos nós, mesmo que nem na sua totalidade sejamos espíritas. Não é esse o ponto. Não precisa ser espírita, mas abarcar ou abraçar os princípios que a doutrina espírita, então, organizou, criou metodologia pelos próprios espíritos. Né? Isso chegará ao dia. Diga, Carlão. Ele fala aqui em vácuo aberto pela incredulidade. Nos dias de hoje, a gente pode incluir preenchimento desse vácuo, né? Essa busca que a ciência tem feito para descobrir, por exemplo, doenças da nossa mente, é, essa Ainda aproximação. não. Ainda não. Sabe por quê? Ah, Porque o que é o vácuo, né? Esse vácuo aí que ele está falando é exatamente aquilo que só a doutrina espírita pode preencher. Então, enquanto eu estou do lado de cá, querendo respostas, restrito àquilo que o corpo me informa, o vácuo continua. No momento em que eu fizer a aproximação da ciência com essa nova ciência que é espiritual, aí eu estou preenchendo o vácuo. Que aí eu estou ligando uma coisa à outra. Enquanto eu buscar só uma ponta da resposta, a ponte não foi construída. Eu estou aqui de um lado com conhecimento, aqui do outro lado com outro conhecimento. Aqui está o vácuo. Então eu preciso construir uma ponte para ligar uma coisa à outra. Então a vida espiritual e a vida física precisa de uma ponte. Qual é essa ponte? A doutrina espírita. Na hora que isso se aproximar de fato, né, esse vácuo vai deixar de existir, você vai estar preenchido de forma completa. Estamos nesse caminho. Né? Hoje já existe muitas ciências, né, que antigamente não consideravam a questão do espírito e agora estão levando em consideração, já estão botando uma cadeira, principalmente a medicina, já existe lá a medicina e espiritualidade, né? Então as pessoas estão começando a se aproximar disso, dessa maneira que eu entendo. Tudo bem aí, gente? Alguém quer completar, trazer mais algum assunto? Então vamos lá. 44. São em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência as que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está em bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno, ou com a inútil contemplação perpétua. Ok. Então, de novo, né, Kardec, ele aplicando ali nessa sabedoria, né, muito peculiar dele. Olha só, se você quer ou diz que o espiritismo é algo que não traz as respostas, né, que até então se buscava, me traz uma outra que seja melhor, que seja mais lógica, mais racional, né, que faça sentido, né, nas suas construções. Aí a gente adota. Enquanto isso não acontecer, e até hoje não aconteceu, né, e nenhuma outra proposta se sobrepor a essa que a doutrina espírita traz. O que nós temos é
posições pessoais, cristalização de pensamentos. Isso não é argumento. Ah, não, porque eu não acredito nisso. Ok, isso não é argumento. Agora, se ele me traz uma outra teoria, né, que explica com maior clareza, profundidade, lógica e razão a qualquer ponto que a doutrina espírita, porventura, não se mostre clara o suficiente, ok, substitui. Kardec falou isso, né? Se a ciência, né, provasse qualquer coisa que a doutrina espírita não foi capaz de provar, ou se adiantasse, fica com a ciência, porque ele usou isso. Ele descobriu tudo isso que nós estamos estudando hoje aplicando o método científico. Então, ele viu a consistência que essa metodologia traz em toda e qualquer descoberta, né? Então, ele foi muito equilibrado, né? Muito consciente quando disse isso. Vamos lá? 45. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não tem indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se com o seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra, a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Ela não provém de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Ok. Então, olha lá, né? Nos últimos tempos, Jesus falou, nos últimos tempos. Então, nós já estamos vivendo esses últimos tempos, né? Porque já temos, de algum tempo, né, os nossos filhos e filhas profetizando, né? Mancebos tendo visões e velhos sonhos. Isso aqui já está acontecendo, né? De há muito tempo. Então, nós estamos aí, né, dentro desse momento tão importante, né, de transição planetária, onde o Espiritismo trará, sim, um grande contributo, né, e já está, né, demonstrando a sua importância na sociedade. Então, a questão de abarcar mais adeptos, né, vamos dizer assim, é uma questão de tempo, uma questão de tempo mesmo, né, das pessoas terem contato, das pessoas se permitirem desmistificarem determinadas imagens que até hoje se têm, distorcidas, né, do que seja o espiritismo. Então as pessoas vão, né, tirando esses véus, enxergando a verdade, né? Vamos à notinha. Nota. O nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Só um minuto. Isso aqui é muito Opa, importante. Não existe ninguém que possa se apropriar da doutrina espírita. O próprio Kardec deixa isso aqui claro. Então, a doutrina espírita não tem dono, ok?
Ah, mas tem a FEB. A FEB cuida do movimento espírita, não cuida do espiritismo. Não fala pelo espiritismo. Ela fala pelo movimento espírita no Brasil. Assim como existem outras federações em outros países que têm o mesmo propósito, né? Por isso que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas vamos ouvir o que fulano diz, né? Até, ou fala pelo Espiritismo. Não, ninguém fala pelo Espiritismo. Ninguém tem essa outorga de falar pelo Espiritismo. Nós falamos do Espiritismo, né? Essa é outra coisa, que é o que nós fazemos aqui. A gente estuda, elaboramos entendimentos e falamos disso. Mas em momento algum a nossa fala altera o conteúdo que a doutrina espírita traz. Porque se eu fosse, ou qualquer um fosse, esse proprietário do conhecimento espírita, estaria sobre ele também a possibilidade de alterá-lo. E o único que fez isso foi quem? Allan Kardec, que ao longo dos estudos ele ia aperfeiçoando a obra. Tanto que a gente, olhando as versões do Livro dos Espíritos, a gente via o aumento de perguntas, né? A retificação de alguns posicionamentos, mas ele estava ali organizando o conteúdo. Por isso que o Obras Póstumas não é considerado uma obra da codificação. Por quê? Porque Kardec não elaborou essa obra, não revisou essa obra, não registrou essa obra. Isso foi resultado da Emile Baudet, a esposa de um outro companheiro, que pegaram as anotações e deram uma formatação de livro, tá? Então isso é interessante, é importante a gente saber. Porque muita gente diz: ah, mas lá em Obras Póstumas, Kardec falou diferente. Não, Kardec não falou diferente. Ele não revisou, ele não publicou. Quem garante que o que ele escreveu lá, quando fosse dar uma conformação de obra para compor a doutrina espírita, não fosse revisado? Como tantas vezes o próprio Espírito de Verdade mandou que ele revisasse as obras que hoje nós temos. Então, é importante nós termos essa clareza, né, para a gente não cair numa armadilha que nós mesmos podemos construir. Diga, Pedrão. Aqui ele fala assim, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo. Como é que ele está na França e aqui no Brasil conseguir essa mensagem quando você está lá? Então, todos esses pesquisadores que já estavam envolvidos com esses fenômenos muito antes de Kardec, em vários pontos do globo, estavam ali fazendo suas pesquisas, suas anotações, elaborando suas teorias, né? Quando Kardec surge na ordem do dia, né? Como o planejamento era esse, encaminham para ele todo esse material. Por isso que ele fala aqui. Os fenômenos aconteceram em vários pontos do globo, em vários lugares, e tinham lá pessoas, espíritos que reencarnaram com essa finalidade de observar, de anotar, de criar propostas, porque iria Kardec depois pegar tudo isso, criar um método, estabelecer a doutrina. Diga, Carol. Eu imagino um monte de mensagens, imagino um monte de mensagem que chegou lá para ele. Sim, sim. Muitos livros, porque ali era tudo na mão, né, gente? Não tinha WhatsApp, não. Era tudo na mão mesmo, escrito à mão. Mais de 1.000 cadernos. Pois é. Eu Diga, vou exemplo Carlos. disso, antes do Carlos, eu estou sempre entrando na frente do Carlos.
Um bom exemplo disso são os irmãos Fox, que começa efetivamente, antes de Kardec, o movimento de Nova York começa, precede a Kardec. Então, é mais uma coisa para entender, ou para justificar a fala de Kardec, envolvido no mundo inteiro, Sim. especialmente no Oriente, no Ocidente. Diga, Carlão. É curioso porque ele fecha vai fechar ainda, né? Mas do que ele fala aqui vai de encontro a essa corrente que você sempre pede para a gente ter cuidado e tentar modificar a doutrina. Se essas pessoas, obviamente, conhecem isso aqui, mesmo assim insiste nessa vertente de tentar modificar. É isso que eu não entendo. Mas essas questões são ideológicas, né, Carlos? E as questões ideológicas, normalmente, elas sobrepõem até mesmo a maior evidência que possa estar gritando ali no contexto que você mesmo conheça. Mas você deixa isso obscuro por conta das ideologias. Então, é só isso. Então, não vai trazer fato novo. Ela quer ajustar o conteúdo à sua ideologia. É isso, ó. Mas vamos lá, vamos terminar esse parágrafo. Publicando-as, usamos de um direito comum e aqueles que as aceitaram o fizeram livremente. Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de avultado número de criaturas. Mas disso não colhemos vaidade alguma, dado que a sua origem não nos pertence. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo isso, fizemos o que outro qualquer poderia ter feito como nós, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profetas ou messias, nem, ainda menos, de nos apresentarmos como tal. Ok, por isso que Kardec deu certo, né? Por causa disso aqui, dessa humildade, né? Essa grandeza espiritual que é peculiar aos espíritos, né, de maior envergadura, dedicando-se pura e simplesmente ao cumprimento da sua missão. O Chico teve essa mesma fala quando escreveu todas os seus 420 obras, né? Fora não sei quantos milhões de cartas consoladoras, ele tinha essa mesma postura. Não, isso aqui não é meu, apenas passou por mim, né? Não posso oferir nenhuma vantagem sobre isso. E assim, se nós formos pegar a característica da personalidade desses grandes vultos, né, da caridade, que nós conhecemos na história da humanidade, nós vamos ver isso aqui se repetir. Por quê? Porque é uma característica comum dos espíritos dessa envergadura. Nós chegaremos a esse ponto também, né, de desprendimento, de desinteresse pessoal sobre os resultados. Nós apenas trabalharemos pela felicidade, pelo desejo sincero de servir e sermos úteis. Então, aqui Kardec também, já lúcido que era, também traz essa mesma posição. Então, nós vamos parar aqui no item 46. Tá bom? Semana que vem voltaremos aqui ao item 46. Vamos fazer então nossa prece. Vamos pedir ao nosso querido Amauri para fazer a nossa prece de encerramento. Que sejam suas palavras as nossas de agradecimento da noite de hoje. Por favor, Amauri. Obrigado. Paizinho do céu, ao chegarmos ao final de mais uma noite de aprendizado, Paizinho, nós só temos o coração todo glorificado a vós e a Jesus. Permita, Paizinho, ainda, mais uma vez, que consigamos ter guardado indelével dentro de nosso espírito as informações que recebemos hoje, Paizinho, a fim de não perdermos a oportunidade de, em nome do Cristo, realizarmos como ele gostaria fosse feito, porque o que ele gostaria fosse feito é o que vós esperais de todos nós. Então, Paizinho, em nome do Cristo, nós queremos rogar ainda mais uma vez
que esta casa que nos abriga, todos os seus trabalhadores, os seus frequentadores, possam se beneficiar, mesmo aqueles que não estão neste momento junto conosco, mas por espargirmos toda essa nossa gratidão aonde quer que estejamos, na nossa casa, o SEAC ou em qualquer lugar, que todos eles possam se beneficiar disso, Paizinho do céu, porque é assim que Jesus gostaria acontecesse. Em nome de Deus, nós estamos encerrando a nossa salinha de aula dessa noite. Graças, Paizinho, graças, Jesus. Oh. Obrigado, Amauri, obrigado, pessoal. Então, Graças a Deus.